Boa noite, gente, tudo bom? Vim explicar então a razão de ontem eu ter dito para vocês para cuidarem com as interpretações das mudanças feitas pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964, na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Para isso, eu vou construir um raciocínio lógico com vocês, aproveitando então o ensejo para a gente rever algumas matérias e por que não aprender algumas matérias se não conhecem ainda. Mas enfim, crime no Brasil é TIC. Crime é um fato típico, ilícito e culpável, certo? Fato típico, fato ilícito e fato culpável. Isso é para uma outra aula, gente, desmembrar tudo do crime. Eu adoro essa parte. Mas, enfim, se não é típico, ele é atípico. Se ele é atípico, deixa de ser crime. Uma das causas de atipicidade do fato é ser ele um crime impossível. Crime impossível, então, leva a crer pela atipicidade do fato, então, se ele é atípico, ele deixa de ser crime. Quando é que ele é um crime impossível no Brasil? 3 hipóteses: por absoluta ineficácia do meio, por absoluta ineficácia do objeto, e aí cabe dizer que o Brasil adotou a teoria objetiva temperada, então tem que ser absolutamente ineficaz o meio ou absolutamente impróprio o objeto. Se ele for relativamente, já enseja a tentativa do delito. Então, usamos a teoria objetiva temperada no Brasil, dizendo então que por absoluta impropriedade do meio, absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto, temos então um crime impossível. Não estou entendendo nada, isto é grego para mim. Vamos lá. Absoluta ineficácia do meio. A mulher tá grávida e eu vou fazer ela abortar. Dando o que pra ela? Chá de camomila. Vou dar um xicrão de chá de camomila e ela vai abortar essa criança. Quando é que ela vai abortar essa criança, gente? Nunca, never, jamais. Por quê? Porque chá de camomila não é abortivo. Absoluta ineficácia do meio. O meio que eu usei para praticar o crime que eu gostaria de praticar é ineficaz. Não vai acontecer, certo? Ou eu vou dar um remédio abortivo para a Ana. Mas, Juliana, a Ana não está grávida. Eu tenho a intenção de que a Ana aborte, eu tenho dolo. Mas absoluta impropriedade do objeto, como é que tu vai fazer uma criatura abortar se ela não está grávida? Entenderam, gente? Então isso é absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto. Temos então crimes impossíveis. A terceira hipótese de crime impossível é por obra do agente provocador. Lembram daquela situação que a gente vê assim na televisão lá nos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos é crime as moças que ficam na estrada vendendo corpício, é crime. Então, a prostituição lá é crime. Então, passam por lá os policiais, param o carro e elas entram, falam o preço e eles está presa, porque isso aqui, eu sou a polícia, isso aqui. Gente, absolutamente impossível esse crime. Porque se o policial, antes da prática do crime, já prendeu ela, óbvio que ela não vai, não há prostituição ali, certo? Ele obstou que ela fizesse o crime. Ele parou antes, certo? E mesmo assim, mesmo que ele tivesse praticado para prender ela, gente, o crime não vai se consumar. Antes de se consumar, ele prende ela. E aí, se consumou o crime? Não, porque essa ação dele, desde o início, já pretendia o quê? Prender ela. Prender ela num flagrante. Certo, gente? Então, isso se chama crime impossível por obra do agente provocador.
Vamos lá. Vamos trazer isso para a realidade? Vamos trazer isso para a lei de droga. Vai lá o policial, cheio de tatuagem, bota um boné enterrado na cara, chega lá pro trafica e diz: me dá uma peteca aí. Aí o cara dá. Na hora o policial diz: tá preso, polícia! Ah, Juliana, isso aí é a mesma coisa de antes. Crime impossível por obra do agente provocador. Gente, ele realizou a venda da droga para o policial? Não realizou a venda da droga para o policial. Vender, neste caso, seria um crime impossível. Ok. Porém, entretanto, todavia, o artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico, ele tem no seu núcleo 18 verbos. 18 verbos no tipo. Ele é chamado tipo misto alternativo. Qualquer verbo que eu praticar ali, eu já estou praticando o tráfico de drogas. Então, se eu tiver em depósito, se eu guardar, se eu trouxer comigo, se eu transportar e depois vender essa droga, quantos verbos eu pratiquei? Mas quantos crimes eu cometi? É um tipo misto alternativo. Aí eu pergunto para vocês, a ideia de novo do policial que vai lá, compra a droga, é crime impossível na lei de drogas? Não, gente. Não, por quê? Porque existem outros verbos que ele já estava praticando. Antes de vender para o policial, ele já tinha em depósito aquela droga. Ou ele trazia consigo aquela droga, ou ele estava transportando aquela droga. Então, o ato de vender não se consumou, mas todos os outros verbos anteriores se consumaram. E era isso que já acontecia, gente. O que fez o pacote anticrime? Meramente incluiu um inciso no artigo 33, referindo dessa situação, certo? E fala o seguinte: nas mesmas penas do CAPT, ou seja, do tráfico, do artigo 33, incorre quem? Vou ler aqui para vocês. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Gente, ele não tá... Eu ouvi ontem alguém falando que isso aqui seria a legalização do crime impossível por obra do agente provocador. Não, por favor, não me diga isso. De forma alguma, o crime impossível poderia ser legalizado. Acontece que eles somente colocaram agora na lei, no papel, o que já acontecia na prática. Vai lá o agente policial disfarçado, vai lá e compra a droga, ele vai prender pela compra? Não, pela venda no caso, né? Não, gente, porque isso é crime impossível. Mas tem outros tantos verbos que pré-existem a essa pretensa venda que aí vai incidir o delito de tráfico. Certo? Combinado? Então, nessa aula aprendemos crime impossível, a teoria que o Brasil adota, o que é tipo misto alternativo, muita coisa legal. Gente, aos poucos, então, eu vou falando das mudanças e vou incluindo matéria penal processual no meio, que daí fica mais legal, mais gostoso. Beijo, até a próxima!